O ancião da Congregação Cristã no Brasil foi preso, condenado a 13 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por abuso de menores. E esse é só o começo do fim da... Bom dia, eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, ou seja, aonde tiver internet. O podcast e Rádio Web Xixová ainda não funcionou, mas a Rádio Web Xixová, sim, está a todo vapor. É só digitar no Google aí, Rádio Web Xixová, e vai ser direcionado ao site da rádio. E você pode ouvir o melhor do flashback, eu disse flashback, e um pouco da música cristã. Música cristã, para mim, não é louvor. Louvor é aquilo que você faz e canta na igreja para Deus. A Deus toda a honra e toda a glória. Aquilo que você recebe, dinheiro, coraçãozinho, palmas e abraço, é para você. Então, tem a música cristã que é para você. Você ganha dinheiro, canta no parquinho, na quermesse, no circo, na praça, faz tocata entre os amigos e mostra a sua habilidade em alguns instrumentos ou até mesmo no gogó. Porque se você faz para Deus, então é só na igreja e mais em lugar nenhum. Agora explodiu aí mais essa bomba, né? É o irmão Samuel. O ancião da Congregação Cristã no Brasil foi preso, condenado a 13 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Aqui na minha cidade, Praia Grande, era onde esse irmão congregava, o irmão Samuel. Eu conheci muito bem ele, porque eu tinha um comércio bem perto da igreja em que ele era cooperador e foi indicado a ancião, mas na época, no dia da ordenação de ancião, a Irmandade foi toda lá para ver a ordenação e chegou lá, o irmão Samuel não apareceu. E ficou aquele disse-me disse, cada um falava uma coisa, mas eu sei que ele não apareceu. E aí explodiu que uma funcionária dele, ele tinha uma loja onde vendia instrumentos musicais e ele vendia e até arrumava alguns instrumentos musicais. Explodiu uma bomba que a funcionária dele tinha acusado ele de ter passado a mão, você sabe aonde? Mas de concreto ninguém tinha nada, era só disse-me disse, cada um falava uma coisa na igreja, mas na igreja foi dito que ele não foi na igreja foi dito que ele não foi na ordenação para ancião, porque o pai ou mãe, um dos seus familiares estava muito doente e ele foi lá para a cidade passar com os parentes que estavam doentes, que necessitava da sua presença. E o burburinho e o disse-me disse corria solto na igreja sem que ninguém soubesse nada. Chegou até mim um vídeo, não dessa moça aí, mas sim da menina que trabalhou com ele, embora o meu comércio e o dele era perto, eu não faço nem ideia quem trabalhava para ele lá. Que, na verdade, eu precisei do serviço dele, do irmão Samuel, foi uma vez só. Mas assim mesmo, eu conversei com ele na porta do meu salão de cabeleireiro e ele mandou um funcionário lá pegar o instrumento, que era um violino, e ele levou lá para ele averiguar se tinha conserto, ao qual o irmão Samuel disse que não havia conserto e mandou de volta para mim.
Mas na verdade havia assim, na verdade é que ia sair caro. Eu levei o meu instrumento lá num luthier em São Paulo, lá perto do MASP, e paguei a bagatela de R$ 2.500 para arrumar o meu violino, uma bagatela. Mas valeu a pena porque meu violino vale hoje uns R$ 15.000 por aí. Meu violino é um violino alemão que tem mais de 100 anos. Meu violino, ele só não vale mais de R$ 100.000 pelo fato de ter sido um violino de fábrica, mas de madeira boa, feito na Alemanha no século passado, entendeu? Mas ele foi de fábrica. Então esse luthier deu uma arrumada, uma melhorada, e agora ele está aqui. Se alguém quiser comprar, é só falar comigo, tá? E deixa eu falar. Então foi a única vez que eu assim fui lá na loja que eu usei a loja do irmão Samuel, mas os funcionários dele eu não faço nem ideia quem são, a não ser esse que foi lá buscar o instrumento. E aí era só disse-me-disse. A moça fez vídeo contando que ele assediou ela, na verdade passou a mão mesmo, e aí veio a condenação. Olha, essa foi a passada de mão mais cara do planeta, hein? Por abuso de menores. E esse é só o começo do fim da queda dele. Recentemente eu fiz um vídeo de denúncia aqui no meu TikTok e na outra rede, onde juntos batemos aí quase 200.000 visualizações. É isso aí, gente. Eu vou falar uma coisa para você. Quando você... eu não estou aqui passando pano, Deus me livre de uma coisa dessa. Mas quando você conhece a pessoa, fica um pouco mais difícil de você acreditar, né? Mas o resultado está aí, existe polícia para isso, existe investigação para isso. E se as investigações, se a polícia, tudo chegou a essa conclusão, então quem sou eu para falar alguma coisa? Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês, isso eu posso dizer. Para pegar 13 anos de cana, então tem muito BO por trás disso. A coisa não foi tão simples como a gente achava que era, ou como ela fez o vídeo da primeira vez, né? Falando sobre isso aí, de passar a mão. Para pegar 13 anos de cana não é só passada de mão, só se existe outros casos e aquilo está tudo embolado ali. Mas eu conheci o irmão Samuel, entendeu? Ele foi na minha barbearia várias vezes. Ele não era meu freguês, mas era freguês do rapaz que trabalhava comigo. Quando ele ia lá, que o rapaz não estava, ele cortava comigo, entendeu? Mas a gente tem uma boa amizade, ele nunca deixou transparecer nada de mal, ou seja, conseguiu esconder muito bem, conseguiu enganar, né? Porque a Bíblia fala que o que o homem fala, o coração está cheio. Vocês me desculpam, mas eu não concordo com essa frase bíblica. Sabe por que eu não concordo? Por causa da mentira. Então, o que ele falava não era o que ele agia. Então, entendeu agora? O que o homem, a boca fala, o que o coração está cheio. Isso se a pessoa não estiver mentindo. Porque se a pessoa mentir, a boca vai falar, mas não é o que está no coração, porque no coração está a mentira. Então a boca, ela engana, que é o caso que eu estou me referindo aqui. Entendeu? Ele realmente conseguiu me enganar. E não só eu, toda a irmandade lá da igreja que ele frequentava, que ele era cooperador. Teve, como ela diz aí, infelizmente, quando ele apareceu, depois de uns 6 meses, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, quando ele apareceu acabado, magro, parecendo um pau de vira-tripa. Então, a acusação, de alguma forma, afetou ele. E aí, a igreja resolveu transferir o irmão Samuel para Cubatão.
segundo essa moça, ele chegou lá e continuou no. E aí, minha filha, aí. Quer dizer, a minha mãe dizia um ditado assim: terra avisada não mata ninguém. É o ditado da minha mãe. Se ele já teve algum BO que deu lá uns piripá, que já não era para ele ter largado isso aí, pois é. E eu fui muito criticada, eu fui muito descredibilizada. As pessoas defenderam a seita e a instituição com unhas e dentes, sem saber a verdade. Descredibilizaram as vítimas mais uma vez, como um efeito nesse Brasilzão aí, como efeito no mundo todo. Inclusive eu também tinha amizade aqui, não vou falar nome, porque não tenho esse direito de falar nome, mas eu também tinha uma amizade muito grande aqui com um radialista de rádio web como eu aqui, e ele passou por um problema desse também. Acabou sendo preso, sei lá, também evangélico, e sei lá, se deixou levar pela voz bonita, entendeu? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu já trabalhei numa rádio evangélica aqui. Trabalhei por uns 2 anos só nessa rádio. E eu vou dizer para vocês, existem músicas evangélicas que elas não direcionam a pessoa a Deus. A música direciona você a outras coisas. São mais românticas do que aquela música Geteme, sabe? Aquela do passado lá. Então é meio perigoso. Aí esse meu amigo se envolveu, aí explodiu, acabou em cana, exatamente como o irmão Samuel. Então certos cargos, certas posições que o cara tem, é muito visível, é muito ali na exposição, tem que tomar cuidado. E todo cuidado é pouco. Mas ninguém está imune, então todo cuidado é pouco. As vítimas sempre são descredibilizadas, mas principalmente dentro das igrejas evangélicas e mais ainda dentro de uma seita que tem liderança abusiva. Então, assim... Eu me batizei na congregação cristã em 86, né? Faz um pouquinho de tempo. Lamentavelmente, as igrejas evangélicas, lamentavelmente, ela tem algumas posturas que até é bíblica. E a Bíblia diz que se tiver alguma coisa contra o irmão, que você leve na igreja aquele caso, e que não leve no mundo, porque o mundo não tem condição de julgar aquele que serve a Deus. E aí muitas pessoas pegam essa passagem bíblica para se aproveitarem. Mas eu vou dizer mais. Quando o apóstolo escreveu a Bíblia, quando ele deixou essas coisas escritas, aquela igreja não era uma igreja envolvida com o mundo. Aquela igreja era uma igreja à parte, era uma igreja separada. Então, o mundo é mundo, igreja é igreja. E elas rodavam paralelamente. Mas hoje, até a congregação cristã, que é uma igreja que sempre pregou para ficar fora da política, hoje ela se envolve. Então, quando você se envolve com o mundo, você vai ser julgado exatamente como o mundo é julgado. Isso é que alguns irmãos ainda não perceberam. Então, você vive no mundo, age com as coisas do mundo, interage no mundão lá. Então, você vai ser julgado por isso aí. Agora, se você tivesse uma vida, você, a igreja ali, sem envolvimento com o mundo, não teria como o mundo te julgar. Seria mais ou menos assim, vocês podem ver, eu não estou afirmando que isso é correto, não. Eu estou dando um exemplo. Tem aquele pessoal chamado Amish. Então, eles vivem a vida deles lá. E se alguém quiser sair, vai embora e não volta mais, nem para visitar ninguém. Então, o que acontece ali é julgado ali mesmo. Agora, a pessoa está no mundo, usa o mundo para tudo,
anda nos caminhos do mundo, então vai sofrer as consequências do mundão. Né, Samuel? Hoje eu encho a boca, bato no peito e com muita felicidade posso dizer, a justiça da terra também foi feita, tá? Ele foi... Bem, meus amigos, eu sou Jorge Luiz e esse é o podcast e Rádio Web Xixová. Vai ficando por aqui, porque esse assunto é um pouco delicado demais, né? Ainda mais quando você conhece a pessoa, sabe? Porque você sabe que houve o erro, e aí quando você conhece fica um pouco difícil de você falar sobre o assunto, que é o meu caso. Então, vou ficando por aqui e crendo que a justiça foi feita para ambos os lados. Fiquem com Deus, se é que tudo isso aí tem a ver com Deus.